Olá, colega! Você já parou para pensar como a avaliação pode contribuir no processo do ensino? E como a avaliação pode aperfeiçoar o processo da aprendizagem? Na perspectiva da educação online que assumimos nesse tópico, avaliar abrange dois processos: avaliar o processo do ensino e avaliar o processo da aprendizagem. Isso dentro de uma perspectiva de uma ação dialógica entre professores e estudantes, na busca de aperfeiçoar as estratégias de ensino, as formas como nós organizamos os ambientes e os desenhos didáticos, bem como aperfeiçoar o próprio processo da aprendizagem do estudante e do professor. O que queremos dizer é que construir um cenário educativo online é um desafio coletivo, é um desafio com pessoas, um desafio com professores, um desafio com estudantes, em que nós precisamos considerar a importância da fala, da escrita, da leitura, do compartilhamento de experiências, de questionamentos, aperfeiçoar compreensões em torno de temas, construir itinerários formativos com registros, e com isso ampliarmos compreensões das próprias temáticas que estamos desenvolvendo, mas também do processo educativo que se estabelece nesse cenário do contexto online. Mas por onde começar o processo de avaliação? Uma dica, uma sugestão que nós podemos deixar é criar um fórum semanal em que cada um de nós, enquanto professor e estudante, registre o que está acontecendo em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, em termos de ações dentro da disciplina ou do curso que estivermos fazendo, numa ideia, numa perspectiva de escrever para pensar, de registrar e servir de avaliação tanto para o estudante como para o professor. Ao final do semestre, se nós tivermos 10 semanas com 10 fórmulas de escrita, nós teremos 10 escritas que sistematizam o que nós fomos construindo de forma conjunta dentro da disciplina. E essa perspectiva da ação dialógica do processo, de avaliar e analisar os processos, tanto do ensino como da aprendizagem, inicia lá no plano de ensino. Então, nesse slide, vocês estão percebendo que o plano de ensino é essencial, de uma disciplina de Física 2, em que está acontecendo a organização da disciplina dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, tudo começa com a ação dialógica que nós estabelecemos em relação ao plano de ensino e como nós negociamos ele com os nossos estudantes. Aqui nós exemplificamos esse plano de ensino, trazendo dois elementos centrais, esclarecer para o estudante como é que são os procedimentos didáticos, como é que nós vamos desenvolver, que metodologias nós vamos envolver, observando que o ambiente virtual de aprendizagem Moodle está ali descrito, outros recursos, enfim, que nós utilizarmos. E aqui nós exemplificamos como é que um projeto investigativo ao longo do semestre perpassa o processo da avaliação, mostrando que existem 4 etapas do projeto investigativo e que cada uma dessas etapas vai também ser avaliada com 10 pontos em relação àquilo que está sendo proposto. Nesse slide, nós sistematizamos a organização do projeto dentro do ambiente virtual de aprendizagem, em que vocês visualizam as 4 etapas do projeto investigativo, bem como um item de descrição das ações do projeto. Então, o estudante tem a clareza dos prazos e tem a clareza do que lhe é cobrado em cada uma dessas temáticas. Lembrando que isto foi discutido com ele dentro do plano de ensino. Então, foi uma construção conjunta. E no AVA nós sistematizamos toda esta organização em relação ao desenvolvimento dessas ações.
Neste momento, nós ilustramos, né, de como se dá a questão da construção e da cocriação entre professores e estudantes dentro de uma perspectiva dialógica online, em que nós ilustramos a segunda etapa do projeto experimental, em que os estudantes conversam conosco através de vídeo, né? Explicam, apresentam compreensões da temática que estão estudando, e nós também colocamos o professor e colegas a fazer perguntas para avançarmos numa terceira etapa do projeto. E é nesse espaço, então, que cada um dos estudantes tem a indicação de materiais, tem de links e de no mínimo 3 perguntas, porque a gente coloca 3 colegas em contato a fazer perguntas. E isso facilita ou possibilita ampliar conceitos das temáticas em estudo. Então, frente aos itinerários formativos que vão se formando dentro dos fóruns, né, desse projeto, o professor tem um conjunto de registros e aqui, né, neste momento, vocês observam as 4 etapas inclusas na planilha de avaliações do professor. Ou seja, os registros servem como forma de avaliarmos, darmos feedback, mas ao mesmo tempo constituirmos aquilo que nós temos dentro da universidade, que são as notas dos estudantes ao longo do semestre. E nesse sentido, né, a gente ilustra de que a perspectiva que estamos assumindo é uma perspectiva de uma aprendizagem online e que ela acontece em rede, né? Ela é colaborativa tanto por parte do professor, como também é colaborativa entre estudantes. Todos contribuindo com questionamentos, contribuindo com os materiais, contribuindo com a própria construção do ambiente, né? Então, por isso que é uma obra aberta, um processo em que envolve a avaliação não só da questão da aprendizagem do estudante, mas também a avaliação de como nós fomos construindo este processo. Fundamental o estudante compreender ao longo do semestre de que ele está colaborando para que aquela disciplina seja construída. Então queremos deixar o convite a você a olhar dentro da plataforma Ava Moodle e observar as interfaces que podem ser utilizadas para desenvolver processos avaliativos. Uma das principais, o fórum, depois nós temos laboratório de avaliação, pesquisa de avaliação, o questionário, o item tarefa, a própria wiki. Então nós temos um conjunto de interfaces que podem nos auxiliar a desenvolver atividades avaliativas no próprio ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Nessa perspectiva da educação online, falar em avaliação abrange a questão da corresponsabilidade com o outro. Essa corresponsabilidade entendida por parte dos estudantes, também por parte dos professores, no sentido de contribuirmos um com o outro no sentido de melhorias do processo do ensino e também de aperfeiçoarmos a própria aprendizagem. Nesse sentido, compartilhamos aqui uma sugestão de leitura da Itmeia Santos e da Maristela Araújo sobre como avaliar a aprendizagem online. Então, o que nós propomos é que a avaliação envolva os processos do ensino, mas também envolvam a análise como se desenvolve a aprendizagem no contexto online. Então, processos do e no online. Assim, desafiamos a cada um a nos dar um feedback sobre a temática do ser professor no contexto online. Nos conte sobre o seu itinerário formativo no estudo das temáticas, bem como avalie os nossos desenhos didáticos, os nossos processos de organização e de perspectiva de ensino. Bom trabalho para todos nós!